Eu sou Paulo Ramos, professor titular do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Hoje aqui na plataforma do Núcleo de Estudos de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão, temos o prazer de receber o desembargador Paulo Sérgio Welter Pereira. Atualmente o desembargador é corregedor-geral da Justiça do Estado do Maranhão. Ele é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica em São Paulo. É também professor adjunto da graduação em Direito da Universidade Federal do Maranhão e do mestrado em Direito da Universidade Federal do Maranhão, tendo sido ainda diretor da Escola Superior da Magistratura. Hoje, o desembargador Paulo Welter está aqui conosco para falar sobre gestão e modernização do Poder Judiciário. Seja bem-vindo, desembargador Paulo Welter. Obrigado, Paulo Roberto, amigo querido. É uma honra, uma satisfação imensa estar aqui contigo. A satisfação é nossa. Meu querido amigo, hoje nós vamos conversar sobre esse tema que é muito relevante, não somente para o Maranhão, como também para o Brasil: gestão e modernização do Poder Judiciário. Como nós podemos compreender esse tema? Hoje, como o Poder Judiciário brasileiro, e muito especialmente o Poder Judiciário do Maranhão, o que ele entende por gestão? Por gestão e muito especificamente sobre modernização do Poder Judiciário. Paulo, quando você fala em gestão judicial hoje, né, você necessariamente tem que pensar que essa foi uma ideia que teve início lá em 2004, com a Emenda Constitucional 45, né, de 2004, que foi a emenda de reforma, e não só de reforma, mas de reforma e modernização do Poder Judiciário, e que, apesar desse start ter sido dado lá em 2004, essa reforma ela seguiu, né? E ela hoje você consegue identificar claramente assentada em 4 eixos, né? Um desses eixos é a gestão judicial. Os outros tratam lá de processo judicial eletrônico, combater a cultura do litígio e as próprias reformas na legislação infraconstitucional que vieram como consequência desse processo de reforma no âmbito constitucional. No eixo gestão judicial, o que a gente pode dizer? Nunca se falou tanto de gestão judicial no Poder Judiciário hoje. Não só no Poder Judiciário, eu tenho certeza que hoje todos os órgãos públicos, né, eles passam por essa revisão, né, eles vão trabalhar com a ideia de governança. Isso acontece hoje na Defensoria Pública, no Ministério Público, do qual você é um expoente. Então, não há dúvida nenhuma que hoje quem tem a incumbência, quem integra o sistema de justiça e tem a incumbência de entregar a prestação jurisdicional de forma adequada em tempo razoável, tem que se organizar. E por que tem que se organizar? Porque hoje nós temos o problema de quantidade, né? Então, no passado, lá 20, 30 anos atrás, quando nós ainda começávamos lá a estudar direito, a gente se lembra bem que a realidade era outra. O juiz, eu me recordo bem, meu pai foi juiz de carreira há muitos anos, ele recebia do escrivão, né, esse é o nome que se dava ao atual secretário judicial, um punhadinho de processo. Então, chegava em cima da mesa dele, o juiz era praticamente o empregado do escrivão, né, e se colocava lá um punhado de 10 processos e dizia para ele: doutor, isso aqui é a sua cota semanal. Quer dizer, aí o juiz baixava a cabeça ali e fazia tudo. Veja, nessa época, não se podia exigir, e ninguém nem cogitava, né, do juiz ser também um gestor. Hoje, não. Quando a gente enfrenta uma realidade de quase 80 milhões de processos no país, né, e sempre demandas repetitivas, né, num ritmo cada vez mais crescente, o judiciário começa a ter que trabalhar necessariamente com governança, com metas, com accountability, né, a necessidade de prestar contas. Então, hoje, esse protagonismo, esse centralismo que o Poder Judiciário assume, traz para ele também novas responsabilidades, né? Entre elas, a necessidade dele se organizar, né, dele saber gerir em todos os sentidos. E aí, quando a gente fala em gestão judicial, eu tenho procurado aqui sempre me informar muito sobre isso, tenho acompanhado os cursos e simpósios na matéria que são realizados aí no país inteiro, e você, quando fala hoje de gestão judicial, você tem que entender a gestão judicial no seu dúplice aspecto, né? É a gestão da unidade de trabalho, né, do juiz, né, a sua unidade, a sua vara,
né, lá na sua comarca, ou então a sua vara entre as outras unidades congêneres na capital, né, onde tem mais de uma unidade jurisdicional, mas também a gestão do processo judicial, né? O juiz ele tem que ter essa percepção que ele hoje tem que organizar o seu processo. E o processo judicial eletrônico tem facilitado esse processo. Hoje já se fala em novas ferramentas, como inteligência artificial, né, a possibilidade que você tem de agrupar processos em matéria. Então, são muitas coisas que nós temos hoje de novidade no horizonte e que o juiz brasileiro ele tem o dever, né, de conhecer e de saber, porque hoje ele tem essa responsabilidade adicional, né? Ele tem que prestar contas do trabalho dele. Não há mais espaço, né, para aquela época, daquela ideia de um juiz que ele vai atuar como ilha na unidade dele sem a necessidade de prestar contas a ninguém. Hoje o juiz brasileiro, ele, em que pese ter sido colocado numa linha de produção, né, fordiana, ele tem fiscalização do CNJ, fiscalização das corregedorias locais, fiscalização das partes, fiscalização dos advogados, fiscalização do Ministério Público, que também é um grande fiscal do ordenamento jurídico e da condução também do processo judicial. Então, ele é fiscalizado de todo lado. Se ele, portanto, não se organiza, ele certamente vai ter problema, né? Então, é até uma questão de sobrevivência. O grande problema, e aqui eu introduzo mais esse ponto na fala, é que, infelizmente, o nosso juiz, ele não foi formado para ser gestor. Isso é fato, né? Ele não foi formado para ser gestor e nem os concursos públicos, né, de admissão na magistratura exigem esse tipo de conhecimento especializado, que é um conhecimento científico, né? Isso é uma ciência, a administração pública é também ciência. O fato é que hoje o juiz brasileiro, ele acaba pelo compromisso ético que ele tem de entregar a prestação jurisdicional de forma adequada em tempo razoável, que angariar esse conhecimento quase que à força, né? Por uma questão de sobrevivência. É ele se organizar para gerir bem a sua unidade e o processo judicial, ou ele está aí exposto a ter que responder processo por representação aí, várias, né? Entre elas aquela que trata lá do excesso de prazo. Perfeito. Em relação a a questão da primeira gestão, modernização, isso teve, como acabou de colocar, um start com a reforma constitucional 45, criação do Conselho Nacional de Justiça, que centralizou e passou a dar um perfil, vamos dizer, mais profissional ao poder judiciário, um poder menos artesanal e um poder mais tecnológico, um poder mais contemporâneo, aproveitando, portanto, as grandes descobertas em termos de tecnologia, inteligência artificial que vêm sendo desenvolvidas. Qual é o nível, desembargador, de desenvolvimento nessa perspectiva de modernização do Poder Judiciário do Maranhão especificamente? Sabemos que há uma exigência do CNJ em relação a todos os estados brasileiros, mas qual é o estágio do Maranhão nesse processo de modernização? Há uma digitalização já completa ou ainda faltam muitos processos para serem digitalizados? Nós temos algum sistema integrado entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, o que falta para darmos um salto de efetiva qualidade que facilite a vida dos cidadãos efetivamente? Excelente pergunta, Paulo. Olha, o que nós temos hoje, a gente poderia chamar assim de estado da arte, né? Ainda está, sem dúvida nenhuma, no momento muito inicial, né? E isso não é só no Maranhão, isso é no Brasil todo, de um modo geral. Os tribunais, as administrações dos tribunais, de um modo geral, isso desde aproximadamente 2006, 2007, que foi quando começou efetivamente essa ideia de um processo judicial eletrônico no Brasil. Então, cada tribunal tinha inicialmente o seu processo judicial eletrônico. Então, imagina você, 27 unidades da federação, cada uma com o seu processo judicial eletrônico, né? E nem sempre havia uma comunicação, esses processos, diferentes processos e sistemas conversavam.
Então, eu me recordo que logo que eu entrei no tribunal, isso em 2007, já são aí 14 anos, completando agora, eu tive a oportunidade de participar de um encontro em Maceió, né, onde o CNJ, naquela época, ele questionava os tribunais, né, o que vocês têm hoje de solução, né? E você via todo tipo de solução, inclusive nenhuma solução, né? Bom, o CNJ percebeu que esse processo, se fosse ficar a cargo dos tribunais, nós íamos ter dificuldades, sobretudo na comunicação entre esses diversos sistemas, e ele assumiu o controle disso, né? Então, hoje você tem um processo judicial eletrônico que é nacional, aqueles tribunais que apostaram e que investiram recursos em sistemas próprios tiveram que adaptar os seus sistemas, né, para dialogar com o sistema nacional, e isso foi avançando. Então, hoje, qual é a situação, né? Nós temos boa parte dos tribunais ainda com considerável número de processos físicos. No Maranhão, respondendo a sua pergunta, o nosso acervo de processos físicos hoje está na casa ainda de 240 mil processos, é uma coisa monstruosa, gigantesca. A atual administração do tribunal, presidido pelo desembargador Lorival Cerejo, né, e com apoio de todo mundo, inclusive o nosso aqui à frente da Corregedoria, tem feito um esforço máximo nesse processo de digitalização. Não é fácil, a gente conta aí com um processo, com um trabalho quase que voluntário, né, de diversos setores. Temos hoje, por exemplo, aqui na capital, mais de 50 apenadas, né, nesse processo de higienização do processo físico, digitalização e o corpo de servidores fazendo a migração desses processos digitalizados para a plataforma do PJE, né? Em outras comarcas, como Imperatriz, Timonte, Vila Agora, Caxias, nós estamos contando, além do apoio, né, com apoio, além dessas pessoas das apenadas, também com estudantes universitários. Aí você vai perguntar, bom, mas isso o tribunal ele não poderia tomar uma medida mais profissional, no sentido de contratar uma empresa para fazer isso? Sem dúvida nenhuma que isso seria, esse seria o panorama ideal. Mas aí vem o custo, né? Quando você vai verificar, o presidente do tribunal mandou fazer um levantamento, o valor orçado é uma coisa de assustar, é na casa de 24 milhões, 25 milhões. Quer dizer, ninguém tem esse espaço no orçamento para pagar uma coisa dessa. Isso tudo, sem dúvida nenhuma, atrapalha esse processo. Mas a gente tem se empenhado, e mesmo com esse trabalho, que não é bem um trabalho voluntário, né? O tribunal ele fixou uma espécie de renda mínima, né? Uma ajuda de custo para essas pessoas, o que acaba sendo um projeto social, sobretudo quando envolve pessoas apenadas, né? Porque dá uma oportunidade de reinserção social, e tem feito o máximo, né? Pelo que eu tenho visto aqui, é projeto desta gestão ainda, né? Trabalhar com o máximo de força e energia possível para que a gente possa, ainda antes de abril de 2022, conseguir aí digitalizar 100% do nosso acervo, né? A gente está trabalhando, portanto, no primeiro momento, com a ajuda dessas pessoas, com esse trabalho que hoje está acontecendo no estado inteiro, e aqui eu devo acrescentar, ainda tem o trabalho dos próprios juízes com as suas equipes de servidores. Eles receberam novos equipamentos, né, scanners mais apropriados para esse processo de digitalização. Então, esse tem sido um esforço de todo mundo. Qual é a ideia? O que nós temos hoje em nosso raio de ação? Se nós conseguirmos aí, daqui para o ano que vem, eu acredito que em abril, quando essa gestão completa o seu primeiro aniversário, a gente digitalizar pelo menos a metade ou 80% desse acervo que a gente tem aí mais ou menos hoje já computado, acabar aí, né, tendo que contratar de fato uma empresa, já com uma quantidade menor de processos, certamente esse valor vai diminuir, mas a gente está muito empenhado em fazer essa digitalização de 100%. E veja, Paulo, essa necessidade, ela ficou escancarada com a pandemia, né? Você, que é um promotor de justiça que tem uma atuação aí forte, intensa,
sabe que a pandemia revelou um problema sério, né? Quando você tem que trabalhar com o processo físico, né? Você tinha lá servidores, juízes, promotores, defensores, advogados, adoecendo só com o contato do processo físico, né? Então, isso foi um problema sério. E nós tivemos, nesse momento, a necessidade de atentar para esse problema, né? Desse atraso que nós já tínhamos nesse processo de digitalização e, portanto, hoje estamos empenhados, né? A pandemia, a gente tem aqui identificado, ela tem flagelado a sociedade mundial, né? A brasileira de forma especial, mas de um modo geral a todos nós. Mas ela, por outro lado, ela também escancarou, né, nossas fragilidades e também um leque de oportunidades imenso. A gente tem que aproveitar, né, esse momento e apostar em todas as ferramentas de tecnologia para, de fato, dar um passo decisivo nesse aspecto que é a modernização do Poder Judiciário. Eu tenho muita esperança, Paulo, e digo isso aqui para você como companheiro de academia e do sistema de justiça, eu tenho muita esperança que a gente possa conseguir aí um avanço significativo nesta atual gestão, né? Que a ideia é essa, é de que até abril de 2022 a gente tenha conseguido aí digitalizar todo o nosso acervo de processo físico. Sempre fica ali alguma coisa, né? Mas a gente vai tentar aqui se empenhar ao máximo para deixar tudo digitalizado, para que a gente possa, né, uma vez tendo esses processos todos no sistema, fazer a segunda parte da gestão, que é exatamente a gestão do processo, né? Trabalhar com esses importantes instrumentos moleculares, né, de solução de litígios, que o Código de Processo Civil trouxe, já no bojo também dessa reforma, que é o IRDR, o IAC, né, o famoso incidente de assunção de competência, o incidente de resolução de demandas repetitivas, tentar fazer com que o tribunal, ele, nessas controvérsias jurídicas que são repetidas em múltiplos processos, ele atue como órgão de cúpula do Poder Judiciário local, arbitre a solução e essa solução seja aplicada por todos. Né? Fazer isso é ver o judiciário enquanto instituição, né? E cumprir hoje a chamada obrigação de respeito, que, sem dúvida nenhuma, Paulo, é uma função contemporânea do Poder Judiciário hoje, né? Trabalhar com a ideia de que nós somos uma instituição, não é mais o promotor Paulo, o desembargador Paulo, não, você tem uma instituição. E essa instituição ela tem que produzir uma jurisprudência que seja estável, íntegra e coerente, como o Código determina, né? E essa tem que ser uma preocupação de todos nós. Assegurar a igualdade não só na interpretação, mas, sobretudo, na aplicação da lei. Fundamental isso aí. Em relação eu ia até me reportar essa questão da pandemia, apesar de ser um flagelo, uma coisa terrível e com consequências gravíssimas para toda a humanidade, algumas já identificadas, outras não, está sendo, creio que, uma excelente oportunidade para avançar, superar gargalos do nosso próprio sistema de justiça, não só no Poder Judiciário, como em outras instituições do sistema de justiça. Eu percebi isso na sua fala. Mas, professor, em relação aos cartórios, eu sei que há uma legislação nacional em relação a isso. Como a Corregedoria tem atuado para tornar os nossos cartórios menos burocráticos, mais ágeis, e de maneira a introduzir todos esses cartórios no século XXI por meio de recursos tecnológicos que facilitem a vida dos cidadãos? Qual tem sido a sua atuação nessa área muito específica, principalmente no estado como o Maranhão, em que nós enfrentamos grandes problemas em relação a esses órgãos espalhados aí em todo o nosso estado? Paulo, quem está nos ouvindo aqui agora pode até imaginar que nós aqui combinamos essas perguntas, mas eu fico impressionado de ver que não houve combinação nenhuma e você faz perguntas que são importantíssimas, né? E vamos dizer assim que estão naquele contexto da nossa pedra de toque aqui de atuação. O que você revela com isso aí? Aquilo que poucas pessoas sabem, né? Nós, quando viemos para cá, nós imaginávamos que o grosso maciço do nosso problema fosse no judicial. E não é, Paulo.
né, nós descobrimos que o maciço aqui está exatamente aí onde você acabou de colocar o dedo, nessa ferida aí, no extrajudicial. O extrajudicial hoje, vamos dizer assim, representa algo em torno de 70% dos procedimentos na corregedoria. Então, daí você verifica que aquilo que você está colocando aí tem total pertinência com o que a gente está discutindo aqui. O serviço extrajudicial é um serviço delegado pelo Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário atua aí mais ou menos como uma espécie de agência reguladora, né? Ele vai fiscalizar esse serviço. Quem faz o concurso público para receber a delegação, ele atua como titular da serventia, né? E a gestão é privada. A contratação de empregados é privada, mas o serviço é público e é um serviço público essencial. Cabe, portanto, às corregedorias gerais nos estados atuarem aí na fiscalização, funcionamento, orientação e disciplina do serviço. E a gente tem feito isso, né? O que a gente tem aqui utilizado como métrica de trabalho, né? Nós temos conversado bastante com os setores, sobretudo com as entidades de representação, temos procurado mostrar que esse setor ele precisa evoluir também, ele precisa avançar, ele também precisa se modernizar. Não tem sentido que o Poder Judiciário, ele, diante desse serviço público, mais gerido de forma privada, ele tenha feito essa opção e esse serviço continue sendo prestado de forma, vamos dizer assim, deficiente e até inferior ao serviço público do órgão delegante. Porque se nós temos melhor capacidade para prestar esse serviço, nós não deveríamos trabalhar com a ideia de delegação. Isso é óbvio. Se você delega para o particular, é porque você tem a crença e a expectativa que ele vai fazer lá com melhor expertise esse serviço. Mas nós temos essas dificuldades. O CNJ, né, ele tem editado aí, ao longo dos últimos 3 anos, sobretudo, uma série de provimentos, né, relacionados, inclusive, com implantação de sistema de integridade, de governança nesses cartórios, e as corregedorias locais acompanham e fiscalizam esse serviço. Eu vou te dar aqui um exemplo que está muito relacionado com a sua inteligente pergunta, para o nosso público poder compreender. Quando eu cheguei aqui na corregedoria, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com um técnico do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, um excelente técnico, profissional respeitado nacionalmente, o nome dele é Sérgio Nascimento, e quando ele vai mostrar, por exemplo, os dados de subregistro no Maranhão, é uma coisa que você fica triste, você se assusta, aí você tenta compreender o que acontece. Veja, enquanto a média nacional está ali na casa de 2 pontos alguma coisa por cento de subregistro, nós aqui no Maranhão, Paulo, estávamos chegando no patamar de 6 pontos alguma coisa. O Maranhão estava lá em 22º no ranking nacional, à frente de 5 estados do norte, né, estados que, por inúmeras razões, dificuldade pela territorialidade, falta de acesso por meio de estradas, né, não tinham seus cartórios. Bom, o que nós fizemos aqui de imediato, né? Criamos aqui um núcleo de registro civil e fizemos um programa de combate, né, e de erradicação ao subregistro. Agora, na semana próxima passada, fizemos uma semana de mobilização, convocando todos os players, né, hospitais públicos e privados, prefeituras, o próprio governo do estado, através da Secretaria de Saúde e de Direitos Humanos. Por quê, Paulo? Nós constatamos, a partir desses dados do IBGE, que são de 2017, né, já tem dados mais atuais, mas não muda muito a nossa posição, nós continuamos aí na rabeira, no ranking nacional, e o que a gente revelou desses dados? Que hoje pouquíssimas crianças nascem fora das maternidades. Né? Aquela ideia de ter criança nascendo em casa, com parteira, isso representa um percentual muito mínimo. Os dados do Maranhão de 2017 é algo em torno de 94,6% de crianças nascidas nos hospitais. Sim. Bom, qual a constatação que a gente faz diante disso? O executivo, né, seja no nível federal, no nível dos municípios,
ele colocou lá aquela estrutura mínima para assegurar, né, condições mínimas, né, sanitárias, de higiene e de atendimento médico para essas crianças chegarem ao mundo. Só que nós, no Poder Judiciário, que somos os responsáveis por esse serviço delegado, não acompanhamos, né, e continuamos aguardando, Paulo, que a pessoa saia do hospital e vá lá no cartório fazer o registro civil. E isso não acontece quando nós temos leis, uma delas desde 2016 em vigor, que obriga hoje a toda unidade de saúde onde acontece parto, seja ela pública ou privada, ela ter uma unidade interligada. Quer dizer, isso tem que existir. Então, nós estamos trabalhando, no primeiro momento, tentando aí conquistar corações e mentes, né, dessas pessoas, mostrando a importância da gente criar essas unidades interligadas. De abril para cá, para que o amigo tenha uma ideia, nós já conseguimos aqui inaugurar 20 unidades interligadas, tínhamos apenas 6, então já tem hoje 26, e continuamos com esse esforço, e contando muito, Paulo, com o apoio do Ministério Público. Eu tenho conversado muito com o Procurador-Geral, doutor Eduardo Nicolau, e ele tem se revelado assim, muito sensível a esse problema, né? A gente sabe aí que o Ministério Público, hoje, nessa sua função redimensionada de custos e juros, de fiscal do ordenamento jurídico, ele é um parceiro importante, né, para exigir das prefeituras um acompanhamento a essas mães desde o período do pré-natal. Quer dizer, a gente já tem como saber que ali vai vir uma criança ao mundo, né? E a gente tem que preparar uma estrutura mínima para fechar a torneira do subregistro no Estado, acabar. E aí tentar, de alguma forma, recuperar esse atraso, né, através de mutirões dessas pessoas que hoje já estão adultas, né, e sem registro civil. A pandemia, aproveitando mais aí uma carona nessa sua inteligente observação, ela também trouxe, escancarou mais esse dado, né? Nós tínhamos aí um contingente de invisíveis no país, Paulo. Então, imagina você, dados inicialmente levantados pela Fundação Getúlio Vargas mostram que nós tínhamos cerca de 3 milhões de pessoas sem registro no Brasil. Quer dizer, imagina vocês, o sujeito ouvia dizer lá, eu tenho um auxílio emergencial do governo que está sendo pago para todo mundo, né? Ele ia lá receber, e aí documento, ele não tinha nada. Quer dizer, ele não tem documentação básica, né? E veja, hoje, né, uma das metas nacionais do Poder Judiciário fazer integrar a sua realidade a Agenda 2030 das Nações Unidas. Sim, essa, portanto, é uma pauta que ela é também uma pauta de direitos humanos. Está lá um objetivo específico de número 16.9, né? Tentar trabalhar com a erradicação total do subregistro e assegurar a documentação básica. Então, no contexto que você coloca, que é só um exemplo de que nós temos que avançar muito na área do extrajudicial. E a gente aqui à frente da Corregedoria tem trabalhado, conversado bastante. É o nosso trabalho, Paulo, diuturno aqui. 70% dele hoje, você pode estar certo disso, está voltado para trazer modernização e, sobretudo, integridade, né, ao sistema extrajudicial. É um sistema que, infelizmente, ele ainda não é bem visto, né, pelo conjunto da sociedade, por uma série inúmera de razões, mas também, por outro lado, há uma falta de percepção real do que acontece, né? Só para que eu possa arrematar esse ponto, e esse é um dado importante aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, nós temos cerca de 290 serventias instaladas em todo o estado do Maranhão, e quase a metade delas, Paulo, é deficitária. Então, muito ao contrário do que a gente imagina, você não tem aí barões, pessoas que recebem muito disso. Você tem aí algumas serventias que têm uma boa arrecadação, mas uma parte considerável delas é deficitária. E, nesse sentido, a atual gestão, aqui, inclusive, com apoio da Corregedoria, que insistiu muito com o presidente, conseguiu sensibilizá-lo nesse sentido, já fez aqui, editou uma lei, agora aumentou, né, o chamado programa de renda mínima desses cartórios, que inicialmente previu um pagamento de R$4.000, hoje foi para R$6.000, ampliou a remuneração dessa certidão de nascimento, que ela é gratuita, né, a gratuidade assegurada na Constituição, mas o próprio sistema cartorário hoje permite o ressarcimento
dessa atividade cartorária em 75%. Então, nós estamos trabalhando nessa linha para criar, sim, condições mínimas desse pessoal continuar trabalhando em todos os lugares do Estado. Eu acredito que a gente também vai avançar muito nessa área aí do extrajudicial, e que você está coberto de razão. A gente tem que voltar nossa atenção para isso, e o judiciário tem que saber que, nesse aspecto, ele exerce o papel de uma agência reguladora, né? Ele tem que estar acompanhando de perto, fiscalizar, cobrar solução, cobrar a melhoria do atendimento, a melhoria da qualidade do serviço, e a gente vai continuar fazendo isso daí com fé em Deus. Excelente. Em relação à questão que é uma preocupação da sociedade, e especialmente daqueles que não têm uma relação mais direta com as instituições do sistema de justiça, essa pergunta ela poderia se dirigir a um procurador-geral de justiça, a um defensor-geral, enfim, mas aqui nós estamos conversando com um desembargador e um corregedor-geral da justiça. Nós estamos passando por um avanço exponencial em termos tecnológicos, mas o Poder Judiciário, em larga medida, ainda insiste pelo incremento do seu corpo de funcionários, realização de concursos, tal. Como nós podemos compatibilizar, isso é uma pergunta que se não dirige só ao Maranhão, mas ao Brasil todo, os avanços exponenciais em termos de tecnologia e um corpo de servidores, de juízes bem menor nas nossas estruturas. Isso, obviamente, contribuirá para diminuir os custos da própria máquina, em termos de pagamento desses servidores, dessas pessoas que prestam serviço à sociedade, e, ao mesmo tempo, garantir celeridade na prestação jurisdicional, eficiência, qualidade do trabalho. Paulo, isso está relacionado com a equalização da força de trabalho, né? Sem dúvida nenhuma, é uma preocupação de todos nós hoje que integramos o sistema de justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, equalizar a nossa força de trabalho, né? Então, no caso do Judiciário, vou pegar aqui como exemplo o que acontece no Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Nós temos aí um exército de cerca de 5.000 servidores do Poder Judiciário, né? O maciço voltado lá para as atividades de primeiro grau, mas a gente percebe claramente que você tem uma distribuição pouco equitativa dessa força de trabalho. Então, você tem determinadas unidades que têm lá o seu corpo de servidores completo, né, e outras que não, né, sobretudo aquelas mais distantes, onde a dificuldade é maior, né, e o pessoal tira licença, tem direito a férias, então direito a toda aquilo que está previsto na lei, e nós não temos um corpo de reserva. Então, esse problema de falta de servidor é impressionante, isso está presente em todo lugar. Aqui dentro da corregedoria, de onde eu estou falando contigo agora, nós temos esse problema de falta de servidores. O tribunal tem, os juízes têm, em todo lugar, o Ministério Público tem também. Isso não é diferente, está em todo lugar isso. Ora, isso daí, sem dúvida nenhuma, exige do gestor inventividade. A gente tem que procurar saídas. Você não pode estar fazendo um concurso todo ano para suprir esse quadro, né? E essa demanda que, como eu falei lá na frente, você destaca na sua pergunta, é uma demanda exponencial, ela está sempre crescente, né? Você não tem como ter essa solução tradicional, né? Essa solução conservadora como solução exclusiva, né? Você falou muito bem, a gente tem que trabalhar com o que nós conhecemos hoje na área de tecnologia. Primeiro, tentar resolver esse problema de redistribuição dos servidores, né, a equalização da nossa força de trabalho, verificar lá onde nós temos gente de mais, onde nós temos gente de menos, distribuir esse pessoal, né, tendo como métrica aí o interesse do serviço e não o interesse do servidor, isso é fundamental, e trabalhar com ferramentas de tecnologia. Veja um outro exemplo que a gente pode trazer para quem está nos ouvindo compreender bem isso. Aqui no nosso estado, a gestão passada teve uma iniciativa espetacular, né, de criar uma secretaria judicial, né, de processos das unidades cíveis aqui no Fórum da Capital.
O que é, em síntese, essa Secretaria Judicial, né? Antigamente, cada unidade tinha a sua secretaria aqui na capital. O que foi feito pela gestão passada? E nós demos continuidade a esse projeto, porque não é um projeto de uma gestão, é um projeto da instituição, né? Nós temos uma secretaria única que é capaz de unificar, padronizar as rotinas de trabalho, né? E com um corpo menor de servidores, a partir da padronização de rotinas, dá um fluxo muito mais intenso e dinâmico aos serviços da secretaria, que é onde, Paulo, a propósito, se concentra aí boa parte de nossos problemas, né? Em geral, o que nós temos visto aqui na Corregedoria? Os juízes até que têm uma produção razoável, satisfatória, mas na hora do cumprimento da decisão, daquilo que o juiz determina, as secretarias demoram. Então, você tem, por exemplo, aqui juízes que conseguem concluir um processo de conhecimento aí com 250, 200 dias, nessa faixa. Mas quando você vai ver o tempo do processo na secretaria, esse tempo é quase que duplicado, Paulo. Quer dizer, tem um problema aí na secretaria, e muito se deve a essa falta de padronização de rotinas, de capacitação, de treinamento. Bom, o tribunal fez isso com relação aqui ao Fórum da Capital. Essa tem se revelado uma experiência tão exitosa que nós levamos agora, está com mais ou menos aí 15 dias, nós fomos instalar lá a nossa segunda unidade da Secretaria Judicial Eletrônica, né, na comarca de Timon, que pega ali um conjunto de 3 comarcas naquela região de Timon, né, que é um polo judicial importante, e que vai trabalhar exatamente com essa ideia de você tentar produzir mais com um número de servidores menor. Não há dúvida, né, que esse ainda é um processo experimental, mas é muito importante. Nós estamos apostando aí todas as fichas. Se der certo, nós deveremos aí estender essas secretarias judiciais por todo o estado do Maranhão, e isso, veja você como tem uma relação muito direta com a questão da digitalização do processo, né? Para que a gente possa ter secretarias judiciais eletrônicas no estado inteiro, nós não podemos ter mais esse maciço de acervo físico. Nós temos que ter os nossos processos digitalizados. Uma vez isso sendo realizado, Paulo, com certeza, né, nós iremos identificar, talvez, né, eu não sei se eu poderia dizer tanto, mas é que eu vou arriscar, nós teríamos aí uma reserva de servidores, né, e, eventualmente, nós poderíamos aí redimensionar esses servidores para apoio ao trabalho dos juízes no gabinete. Então, a gente tem feito esse trabalho e estamos tentando apostar nessas soluções. Não dá mais, né, diante dessa vida complexa de relações, de uma demanda de processos cada vez mais crescente, né, uma sociedade que ela é altamente litigiosa, os dados demonstram isso daí, o judiciário continuar trabalhando com a mesma fórmula, né, de 30 a 40 anos atrás. A gente tem que mudar, e o que a gente tem feito hoje é isso, né? Apostar em tecnologia, apostar na organização do serviço, né? Na padronização de rotinas, trabalhar, repito, com esses instrumentos importantíssimos que o Código de Processo Civil trouxe, nesse bojo, né, de trazer uma melhor performance para o Poder Judiciário, e apostar nisso, apostar na inovação, né? E acreditar também no compromisso republicano dos nossos juízes, servidores, enfim, de todos os atores que integram o sistema de justiça. A minha visão, Paulo, ela é muito positiva. Eu sinto que a gente está na direção certa, né? Talvez a gente não esteja aí com a velocidade ideal por conta de inúmeras vicissitudes, mas nós estamos na direção certa. Muito bem, uma última pergunta, porque nós temos um tempo estabelecido aqui para as nossas lives. Ela é de cunho acadêmico. O professor Paulo Velta integra também o nosso programa de mestrado de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Foi uma excelente aquisição para o nosso programa. No que o senhor pode perceber no âmbito do mestrado, da pesquisa, que possa contribuir para o aprimoramento da justiça no nosso estado? Paulo, olha, primeiro eu quero aproveitar a oportunidade para publicamente te parabenizar.
a Universidade Federal do Maranhão, eu digo isso não é porque estou aqui na sua presença, eu tenho falado isso sempre que convocado para me manifestar sobre o programa do nosso mestrado. A Universidade do Maranhão, ela tinha um atraso histórico aí, né? A gente identificava programas de mestrado, doutorado, em várias universidades do país. A Universidade Federal do Maranhão via sempre isso como uma coisa muito distante, era uma promessa, né? Eu me lembro que logo que entrei para dar aula na graduação, cheguei a fazer uma visita lá para a professora Mônica, na Bahia, tu vai te recordar, fui eu e a professora Edith, né, lembra isso lá naquela época, eu acho que tem muito mais do que 10 anos isso daí, e a gente já via ali um esforço no sentido da gente dar uma arrancada nisso daí. Eu confesso para você que naquela época eu ficava pensando assim, rapaz, será que o Paulo, a Edith, essa turma está indo realmente aqui para arrancar isso do papel? Era uma dúvida de todo mundo, né? Então, assim, esse programa, né, que chegou embora com atraso, mas a gente percebe que ele vem sendo gerido com muito carinho e dedicação, primeiramente por ti, hoje pelo nosso querido amigo, o professor Roberto Veloso. E, assim, para mim é uma alegria imensa. Eu, aqui digo que sou magistrado numa parte do tempo e na outra parte do tempo eu estou lá dedicado às aulas do programa. E para mim tem sido uma oportunidade, Paulo, respondendo agora a sua pergunta, importantíssima de aliar aquilo que a gente tem aqui, o conhecimento prático, né, a dogmática, aquilo que a gente está ali conversando com os alunos. E quando você vê um programa hoje dirigido, né, para tratar desse tema, as instituições do sistema de justiça, tem tudo a ver com tudo que a gente acabou de conversar aqui. Quer dizer, então, esse programa é um programa que eu vejo assim, absolutamente atual, moderno. A gente não vê um programa desse em todos os lugares do país. Eu penso que o Maranhão aí se coloca na ponta nessa área. A gente tem que continuar investindo, apoiando. Eu tenho participado hoje, nesse período de pandemia, das aulas de videoconferência. Agora, segunda-feira mesmo, nós concluímos uma turma ainda pequena, né? A minha disciplina é direito privado, né, contemporâneo, e as instituições do sistema de justiça. A gente está sempre fazendo esse link e a gente fica impressionado de ver como nós temos aqui gente boa, pessoal capacitado, de alto nível, que pesquisa com toda a dificuldade, com toda a restrição. E um programa como esse é uma oportunidade ímpar, singular, da gente fazer exatamente esse intercâmbio entre aquilo que se realiza na prática e a atividade acadêmica, né? E nesse ponto, eu tenho a oportunidade de levar a nossa experiência prática para a academia e trazer também aquele cabedal teórico, né, de pesquisa que a gente vê lá no trabalho dos alunos para a nossa atividade prática. Então, eu vejo de forma muito positiva. Você foi, sem dúvida nenhuma, o grande timoneiro desse processo e merece, Paulo, não estou falando isso aqui para te agradar, não teria nenhuma razão, nós somos amigos, mas você merece aí todos os elogios por essa iniciativa. Foi um processo que você, de fato, liderou e certamente as gerações aí de futuros mestres em direito no Maranhão terão muito que te dever, né, por essa iniciativa sua. Eu sou só um companheiro, pequeno companheiro desse projeto, e você pode estar certo que no que for possível, agora aqui na corregedoria com mais restrição, né, de tempo, mas eu espero, em muito pouco tempo, Paulo, poder me dedicar assim, até com mais exclusividade a esse trabalho. Mas tem sido uma experiência para mim muito boa. Eu tenho visto, como eu falei aqui, assim, trabalhos assim, dignificantes, né, de um curso como esse, de um curso de mestrado. Os trabalhos estão sendo publicados, né, você percebe assim, uma turma jovem, o programa ainda é jovem, né, e essa turma está interessada, né, então eu acho que você já plantou a semente, incumbe agora a todos nós, né, apoiarmos esse teu esforço inicial e darmos sequência. Eu tenho certeza que em muito pouco tempo
A gente vai poder ter também aí no nosso curso de Direito da Universidade Federal o programa de doutorado, quem sabe, eventualmente, até um pós-doutorado. O Maranhão, Paulo, ele tem profissionais do mais alto gabarito, inclusive na academia, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente, com pessoas como você liderando esse processo, a gente tem tudo para entregar aí um Estado melhor, um Estado mais civilizado, um Estado com uma maior cultura jurídica, de profissionais formados aqui, na nossa terra, sem necessidade de sair daqui, fazendo pesquisa de campo de alto nível e dignificando o nome da nossa honrosa e gloriosa Universidade Federal do Maranhão. É isso daí, Paulo. Nós queremos agradecer a participação do desembargador Paulo Velter aqui na nossa plataforma do Núcleo de Estudos de Direito Constitucional. Essa entrevista é excelente, que nos conferiu sobre gestão e modernização do Poder Judiciário. Desejamos muito sucesso aí à frente da Corregedoria. Temos certeza que desenvolverá um trabalho excelente, porque conhecemos a sua juventude, a sua capacidade, e desde os bancos escolares, estamos na faculdade, estudamos juntos, mesmo que em turmas diferentes, enfim, nos conhecemos há muitas décadas, já podemos dizer isso, os cabelos brancos já começam a aparecer. É claro que em você é muito mais que em mim, os meus são apenas... Maravilha. Um grande abraço e muito obrigado pela entrevista. Alegria nossa, Paulo. Muito obrigado a todos. Um abraço grande. Grande abraço. Tchau, tchau. Até logo, querido. Até logo.